Amados irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez no projeto Fome e Sede. E nós estamos iniciando uma série de pregações que falam sobre os encontros marcantes de Jesus no Novo Testamento. Ontem nós estivemos falando dentro desses encontros de Jesus, nós estivemos abordando o encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano. É a maneira como Jesus marcou a vida de Zaqueu. O tema de ontem foi intitulado como Quando a Graça de Deus nos Alcança. Hoje, continuando a série de pregações sobre os encontros marcantes com Jesus, nós queremos falar de mais um encontro que realmente foi impactante para quem se encontrou com Jesus. E eu quero convidar você mais uma vez para abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos estar meditando nessa noite no texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao verso 34, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34. Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34, para que nós possamos assim estarmos dando início ao projeto Fome e Sede dessa noite, série Os Encontros Marcantes de Jesus. Leiamos a palavra de Deus que diz assim, Marcos capítulo 5, dos versos 25 a 34. Vamos à leitura. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por meio da multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele lhe saiu poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou, quem tocou as minhas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Atemorizada e trêmula, cônscia do que lhe acontecera, do que lhe operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez? Deus Trino, nós lemos a Tua Palavra e agora, Senhor, no momento em que estaremos compartilhando das Tuas verdades eternas com os Teus filhos, aqueles que estarão ouvindo, te pedimos que esse seja um momento de culto, que esse seja um momento de revelação religiosa para a mudança das nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito abra os nossos corações e as nossas mentes, que possamos ouvir a Tua voz, pois temos fome e sede de Te ouvir. Mostra-nos, ó Deus, as Tuas verdades, nos revela as coisas mais profundas, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.
Tema da nossa mensagem nessa oportunidade: impulsionados pela graça. Da série Encontros Marcantes de Jesus, nós vamos tratar do tema impulsionados pela graça, falando sobre uma mulher que tinha um problema. Ela tinha uma hemorragia. E o encontro com Jesus vai mudar a vida dessa mulher. E eu quero começar a nossa mensagem nessa oportunidade usando de um dito popular. Eu não gosto muito de ditos populares porque eu não concordo muito com eles, mas nesse dito popular eu preciso concordar. Ele diz assim: muitos evangélicos o utilizam bastante ao dizer: quando não se vem pelo amor, se vem pela dor. Esse dito popular muito tem a ver com o texto que nós lemos nessa noite. Esse dito popular tem muito a ver com o texto que a gente vai abordar. Mas eu queria que ao ler esse texto nós notássemos o seguinte: talvez esse texto e a introdução que nós estamos usando para falar desse texto muito tem a ver com nossa experiência de conversão. Muitos cristãos ainda têm dúvidas da maneira como foram chamados por Deus e como foram chamados para Deus. Alguns, por não conseguirem explicar como, até deduzem coisas erradas, supõem coisas erradas. Mas como a gente consegue solidificar estas questões da nossa salvação de maneira racional? Obviamente, lendo a Escritura, lendo a Bíblia. Porque da maneira como muitas pessoas foram alcançadas dentro da própria Escritura, desta mesma forma, nós também fomos alcançados. E eu quero dizer que provavelmente o que nós estamos dizendo aqui nessa oportunidade tem algo a ver com você. O que nós estamos dizendo aqui nessa oportunidade, em algum momento, mexe com a sua memória, mexe com a sua mente. Eu não sei como você foi, como você teve a sua experiência de conversão. Mas eu quero dizer que todos nós, de alguma forma, como nós dissemos ontem, na nossa primeira mensagem dos encontros marcantes com Jesus, que nós fomos impactados por esse encontro. Jesus, de alguma forma, entrou no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa existência, de maneira direta ou de maneira indireta. Ou seja, algumas coisas ocorreram, algumas situações ocorreram e acabaram, então, fazendo com que nós nos achegássemos a Jesus. O que eu quero dizer é que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle do chamado dos seus filhos. O que eu quero dizer é que Deus, de alguma forma, sempre irá nos cercar e na história, para que os propósitos de Deus se cumpram, ou Ele vai nos impactar com um grande susto, para que a gente possa perceber a glória do seu Filho, ou nós sofreremos os famosos empurrãozinhos de Deus para que nós possamos ir caminhando para o centro da sua vontade. É assim que Deus age. É assim que Deus opera. Ele realiza, ele faz, e a gente às vezes não percebe, e às vezes a gente até acha em alguns momentos que tudo que acontece ou que tudo que aconteceu, aconteceu assim meio que por acaso, meio que de súbito. Mas quando nós lemos a Bíblia, a gente começa a perceber que Deus é o Deus da história. E tudo Ele faz para o louvor da sua glória, e tudo Ele faz para que nós alcancemos o centro
para que nós cheguemos no centro da sua soberana vontade. O apóstolo Paulo, inclusive, ao escrever uma das suas cartas, ele diz o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são segundo o seu propósito. Ele diz isso de uma maneira bem clara. E quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, inclusive, a gente vai ver que algumas coisas que não foram muito boas, entre aspas, serviram para impulsionar Paulo na direção de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que realmente nem tudo, nem todas as situações serão da maneira como nós pensamos, de maneira leve, de maneira... Talvez em alguns momentos Deus vai usar até de situações que para nós sejam tidas como tenebrosas, para que nós possamos chegar ao seu Filho. Porque a salvação que vem de Deus passa, obviamente, pela pessoa do seu Filho. Quando nós observamos tanto a leitura desse texto como de todo o contexto do Novo Testamento, principalmente nas falas de Jesus, a gente vai perceber uma coisa que eu quero que guardem na mente de vocês. A Bíblia não possui descontinuidades. A Bíblia possui uma harmonia, que eu chamo de harmonia perene, uma harmonia eterna, de ponta a ponta. E Jesus, certa feita, disse: aqueles que o Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Aqueles que o Pai me enviar. Vou falar de novo. Aqueles que o Pai me enviar. Às vezes Jesus vai até aqueles que o Pai o envia, e às vezes estes vêm até Jesus cercados por determinadas situações. Talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha vivido a sua experiência de conversão desta forma. Foram as situações que te impulsionaram e que te levaram até o Senhor. Impulsionados da nossa mensagem nessa noite, fique atento. Deus vai continuar falando conosco. O texto que nós lemos nessa oportunidade, mais uma vez, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho que mostra Jesus trabalhando o tempo todo. Jesus não tem paralisações no Evangelho de Marcos. A narrativa do Evangelho de Marcos é uma narrativa muito dinâmica. Jesus, ele não para, ele está agindo, ele está atendendo, ele está ouvindo, ele está curando, ele está sarando, ele está pregando, ele está aconselhando. Jesus não para no Evangelho de Marcos. E o mais interessante nisso tudo é que quando a gente fala sobre o tema Impulsionados pela Graça e a gente começa a falar sobre esta mulher, a gente vai perceber que, inclusive, essa mulher, ela surge no meio de uma outra história e no meio de uma outra situação. Uma situação onde um líder da sinagoga chamado Jairo, ele está com a sua filha enferma, a sua filha está prestes a morrer, ele sai da sua casa, ele era alguém que conhecia a lei, ele de repente faz de tudo o que cerimonialmente, de acordo com a sua tradição judaica, lhe permitia. Ele ora, ele roga a Deus. Tudo isso só vai acontecer, a minha filha só tem uma chance se Jesus estiver conosco. As situações serviram para mostrar para Jairo que Jesus é o autor da salvação. E a essência da palavra salvação. E o real sentido da palavra salvação. Jesus é aquele que livra da morte física, da morte eterna. Só Jesus tem o poder de livrar da morte, de dar ordem para que as pessoas vençam a morte. Só Ele. E as situações levaram Jairo a isso.
E enquanto Jairo se aproxima de Jesus e começa a falar com Jesus que a sua filha está doente, Jesus pede para ele esperar, porque tem uma grande multidão perto de Jesus. E Jesus, que tem tudo no controle, chega para Jairo e diz assim: aguarda um pouco. Jairo não tem muito tempo, ele, no seu coração e na sua mente vinham as imagens da sua filha doente. Ele tem pressa. Enquanto Jairo tem pressa, Jesus tem o controle. Então, o que acontece? Nesse inteirinho, que Jesus manda ele esperar, o texto não diz, o contexto do texto não diz, aliás, mas ele deve esperar muito. E depois de esperar muito, ele começa a caminhar com Jesus. Então, depois Jesus começa a atender muito daquela multidão, um número grande de pessoas naquela multidão, e ele começa a caminhar, 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 só que no meio do caminho vai surgir uma mulher. A história de Jairo para falar sobre o que acontece com essa mulher. Vai dizer o texto que uma grande multidão o seguia e essa multidão o comprimia. Vai dizer que certa mulher, ela não tem nome, ela há 12 anos acometida de uma enfermidade, de uma hemorragia. Ela tinha essa enfermidade já há um determinado tempo. E quando a gente começa a pensar sobre essa enfermidade no primeiro século e debaixo de toda a cultura, é necessário que a gente faça algumas pontuações importantíssimas. Quais são as pontuações que nós precisamos fazer nesse texto e nesse contexto, ao analisarmos o que está acontecendo com essa mulher, para que nós possamos dizer como essa mulher foi impulsionada pela graça a Jesus Cristo. Essa mulher vinha há 12 anos, um grande tempo, uma vida inteira, sofrendo com hemorragia. E o que significa isso no primeiro século? Significa dizer que uma mulher, quando está passando por um determinado momento das suas regras, durante um mês, de maneira natural, era comum, era hábito das mulheres que elas se afastassem do âmbito social, que elas se afastassem das suas famílias, que elas se afastassem dos seus maridos, porque se acreditava que naquele período em que a mulher estava com as suas regras, aquela questão física e biológica da mulher, se acreditava que a mulher ela poderia transmitir alguns tipos de doenças. Então a mulher tinha que se retirar. E a mulher ficava então isolada, longe da família, longe do âmbito social, por algum período. A mulher ali, ela perdia o contato com as pessoas. Eu quero dizer que uma palavra um tanto que dura, mas usada dentro do texto e do contexto, vai nos mostrar a realidade dos fatos. A mulher era vista como imunda. E ela precisava ficar um tempo até que se passassem as regras e depois ela fosse então purificada para voltar ao âmbito social. Eu fico imaginando como deve ser para uma mulher no seu período de regras, provavelmente debaixo desse contexto, debaixo de tudo isso, dessa cultura, ela ficar longe do âmbito social durante um período das suas regras, talvez 5 dias, talvez 10 dias, talvez 7 dias, não sei. Mas psicologicamente, isso não devia ser nada fácil. Com certeza que não. Provavelmente as mulheres se sentiam muito mal, provavelmente abaladas, provavelmente as mulheres se sentiam muito desgastadas, provavelmente as mulheres se sentiam abandonadas.
Provavelmente as mulheres se sentiam um tanto que ofendidas, mas era a cultura. Eu quero dizer algumas coisas, e eu creio que a maioria das mulheres que ouvirem essa mensagem vão concordar comigo. Uma mulher, ela é feita muito de emoção, e de sentimentos, e de sensibilidade. O que eu quero dizer é que a mulher facilmente ela se sente marcada emocionalmente por alguma situação. E essa situação especificamente, mesmo sendo da cultura, devia causar nas mulheres, debaixo desse contexto, um tipo de terrorismo psicológico. Já imaginou? A mulher ficar pensando, passou esse mês, e ela começava a contar os dias, e quando se aproximava de novo, ela dizia, eu vou ter que passar por tudo aquilo outra vez. Essa mulher do texto, ela não estava num período comum das suas regras. Ela tinha um problema físico, um problema biológico, e ela vinha sofrendo. Ela vinha sofrendo há 12 anos. 12 anos que essa mulher, o texto não diz se ela era casada. Porque se ela fosse casada, o marido ia saber que ela estava com esse problema. E eu fico imaginando que casamento que duraria, debaixo de todo esse contexto, com uma mulher nessa situação, com todo esse moralismo e legalismo na cabeça das pessoas, onde a mulher é vista como imunda. Eu fico imaginando se essa mulher era mãe. E ela ficou 12 anos. Se ela tinha filhos pequenos, eles chegaram à adolescência e ela teve que se afastar deles. Vamos supor que eles já tivessem por volta de 12 anos e ela ficou 12 anos. Eles completaram 24 anos ou mais de 20 anos longe da mãe. Essa mulher, nesse aspecto do texto, o que chama mais a nossa atenção é que essa mulher, ela perde os seus direitos. Ela perde o direito de ser feliz. Ela perde o direito de se sentir cercada e amada no momento em que ela mais precisa. O emocional desta mulher está em parafusos. O que eu quero dizer é que se essa enfermidade já causava um desgaste físico na mulher, e se isso já causa por alguns dias, que dirá por 12 anos? É como se a vida dessa mulher estivesse se esvaindo e indo-se embora a cada gota de sangue, a cada quantidade de sangue que ela ia perdendo. Eu não sou médico. Eu não sou médico. Mas esta mulher poderia, por causa dessa hemorragia, ela poderia estar passando por algumas coisas, tipo, além da hemorragia, ela poderia estar com uma anemia muito grande. E eu fico agora percebendo uma mulher com problemas psicológicos, sabendo que está com uma enfermidade no corpo, com uma anemia profunda. O que essa mulher vai fazer? Como essa mulher vai agir? O que essa mulher está sentindo? Essa mulher, ela é um vulcão. Ela está em constantes erupções emocionais, em constantes erupções de tristeza, de amargura, de desespero. Essa mulher se sente deprimida, frustrada, chateada, amargurada, cicatrizada na alma. Amados irmãos, por incrível que pareça, essa mulher judia, que guardava toda essa cultura e essa tradição, mesmo sabendo que isso fazia muito mal para ela,
ela obedecia, mas essa mulher, a gente percebe que ela toma alguns tipos de atitudes. Quais são as atitudes que ela toma? Ela toma a primeira atitude de: se eu me isolar completamente, eu vou morrer isolada. Eu preciso lutar. A segunda atitude que ela toma é de não se conformar aonde ela estava, de como ela estava, de que maneira ela vivia. Essa mulher, diz o vai procurar o sistema de saúde da sua época um tanto que precário. Uma mulher no primeiro século era uma mulher que durante toda a sua adolescência era preparada para se casar. E ela vivia do quê? Ela vivia na dependência do marido. Ela vivia na dependência do marido que a sustentava. Era o marido que trazia para ela a estabilidade social. Era o marido que trazia para ela a estabilidade financeira. Se essa mulher está com esse problema há 12 anos, o texto não diz, será que o marido dela não havia a dispensado? Uma pergunta que eu faço, o texto não diz, mas para a gente poder imaginar. Será que o marido teve paciência? Não sei. Mas se ele a dispensou e ele, em algum momento, ele teve pelo menos consciência, porque ele deu alguns haveres a ela. E desses haveres que ela tinha, que ela passou a receber, talvez do seu marido, ou do ex-marido, que eu não sei se ele está acompanhando de longe, ou se ele já a abandonou, mas ela vai gastar todos os haveres. Ela vai gastar tudo que tem na ansiedade de ser curada. Vai dizer o texto que ela já havia perdido tudo, indo inclusive de mal a pior. É como se ela tivesse numa descendente. Numa descendente. Numa descendente. Mas o mais curioso de tudo isto é que, no meio de todo este sofrimento, é acesa para esta mulher. Deu esta luz. De onde veio esta luz? Se não do alto, senão de Deus. Enquanto esta mulher se escondia no meio da sociedade, para que ninguém soubesse que ela era uma mulher com os problemas físicos que tinha, porque senão ela seria expulsa do meio da sociedade como uma imunda. Enquanto isso acontecia, ela se isolava e ela não tinha apoio de ninguém. Ela não tinha apoio do marido, ela não tinha o amor dos filhos, ela não podia entrar numa sinagoga, ela não podia conversar com seus pastores, ela não podia desabafar com seus líderes, ela não podia sequer, se ela mostra a sua identidade, ela não podia entrar num estabelecimento comercial, ela só podia viver isolada. Essa mulher se sentia como se não houvesse mais saída para ela. Completamente só. A gente percebe que todas estas situações, por incrível que pareça, vão servir para acender uma luz na mente dessa mulher. No meio daquela multidão, depois de ela ter feito um relatório, uma análise da sua vida, uma análise completa, talvez aquele dia fosse o dia que ela estava se sentindo mais fraca. Talvez naquele dia ela tivesse pensado consigo mesmo: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou morrer. Talvez aquele dia fosse o último dia de vida para aquela mulher. Mas a luz que vem do alto acende para aquela mulher. E talvez alguns que leem o texto de maneira um tanto que estanque vão pensar assim: que sorte que ela teve, que sabedoria que ela teve. Mas não foi nada disso. Ela não teve nem sorte,
nenhuma iluminação do seu intelecto, mas ela teve um direcionamento do alto. Esse direcionamento do alto, o discernimento que ela recebe do alto, começa a abrir os olhos dela. E eu falo dos olhos da alma, eu falo dos olhos do coração dela, para que ela possa enxergar a salvação na frente dela. A salvação vinha do Salvador. Ela começa a enxergar isto. E engraçado, ou interessante, é que todas essas coisas, essa luz acesa na mente dela, e todas as situações de trauma vividas por ela vão impulsionar ela para a salvação e para o Salvador. Tudo aquilo que parecia ser ruim, tudo aquilo que parecia ser doloroso, tudo aquilo que era traumatizante foi impulsionando aquela mulher na direção do Salvador. A ponto da gente entender que num determinado momento ela pensa consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu não preciso nem tocar nele. Ou seja, ela está enxergando a majestade plena de Cristo. E então ela pensa consigo mesma: se eu tocar, eu sei que eu ficarei curada. Irmão, o que é isto, senão a fé que é dom de Deus? A fé que vem de cima, a fé que vem do alto. A luz que esta mulher recebe é a iluminação do Espírito de Deus, que aponta para Cristo como Senhor, que aponta para Cristo como Salvador. Irmãos amados, esta iluminação do alto faz com que essa mulher tenha fé em Jesus. E a fé que esta mulher tem não é a fé que todos os seres humanos têm. É uma fé específica, a fé que direciona para a salvação e para o Salvador. Essa fé é a fé genuinamente bíblica. Isso não é crença, isso é fé. E quando a gente fala de fé, dentro da Bíblia, fé está ligada à dependência. Fé está ligada à dependência e à consciência de que só pode haver vida em Jesus Cristo. Essa mulher então vai na direção de Jesus. E todas as situações que a levaram a Jesus fazem com que essa mulher ela tenha atitude no meio de toda a sua dificuldade. Eu fico imaginando aquela mulher fraca, anêmica, provavelmente com tonturas de tanto ter perdido muito sangue em 12 anos. No meio da multidão, a fé que ela recebe em seu coração faz com que ela lute no meio daquela multidão para chegar em Jesus. Ela toca, e vai dizer o texto, que imediatamente ela ficou sã, ela ficou curada. Irmãos amados, eu fico imaginando, a hemorragia se estancou de imediato. E quando a hemorragia se estancou de imediato, uma coisa que a gente falou na mensagem de ontem, e que eu quero repetir na mensagem de hoje, e que a gente vai ver em todos esses encontros marcantes de Jesus, é o seguinte: o foco não está no milagre, o foco está naquele que realiza os milagres. Porque sem aquele que realiza os milagres não aconteceriam. Os milagres, eles não são o Evangelho. Os milagres apontam para Jesus, a essência do Evangelho.
O Evangelho é aquilo que sai da boca de Jesus. O Evangelho é tudo aquilo que aponta para Jesus. O Evangelho é aquilo que mostra quem é Jesus. Essa mulher, depois de ser curada fisicamente, ela não vai sair dali. Observemos que ela não dá as costas. Observemos que ela não vai embora no meio da multidão. Ela fica parada. Por que ela fica ali parada? Ela fica maravilhada? Ela fica contemplando? Ela não quer sair da presença. E enquanto ela está ali, Jesus então vai dizer: alguém me tocou. E os discípulos vão dizer: o senhor está no meio de uma grande multidão, as pessoas te tocam de todos os meios, de todas as maneiras, e o senhor pergunta quem foi que te tocou? Os discípulos não estão entendendo. Os discípulos não estão enxergando. Jesus está dizendo para eles: eis que no meio dessa grande multidão existe alguém que o Pai me enviou de maneira especial. É isso que Jesus está dizendo. No meio de toda esta multidão, de mim saiu virtude. Virtude direcionada para alguém que recebeu a fé do alto. E quando Jesus diz isso aos seus discípulos, ele fica olhando em torno de si mesmo, de um lado para o outro. Ele sabe quem é. Mas ele quer uma aproximação. A mulher, trêmula e cônscia do que lhe acontecera, vai dizer o texto que ela vai se aproximar de Jesus. E este é o ápice do texto. Não é o momento da cura, ou de repente como alguns iriam enfatizar, iriam se projetar e focar todo o ardor da sua oratória, mas o ápice do texto é quando essa mulher se aproxima e vai dizer o texto que ela se prostra, e quem se prostra adora, e quem se prostra adora e reconhece. O que esta mulher reconhece? A quem esta mulher reconhece? Por que ela se prostra? O que ela quer dizer com tudo aquilo? Ela quer dizer: o Senhor marcou a minha vida. A minha vida te pertence. Eu não acredito mais em vãs palavras da religião. Eu não dependo de nada desta terra e deste mundo. Eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Eu fui curada fisicamente, mas os meus olhos contemplaram a eternidade, porque o Senhor é a porta que conduz pecadores como eu para a eternidade, para junto do Pai. Essa mulher se prostra. Essa mulher adora. E há uma harmonia perfeita entre salvação, entre compreensão, entre adoração, entre exaltação de Cristo. Quando Ele mesmo diz: filha, a tua fé te salvou. A fé que tu recebeste do alto. A fé que trouxe você até mim. A fé que te pareceu como luz no meio do teu deserto. A fé que o Pai te deu. A fé que o Pai te concedeu. A fé que sela você para o dia da redenção. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você não está parcialmente curada. Você está curada, mas principalmente você está salva. Jesus não disse para aquela mulher: vai-te em paz. Você está curada, você está livre do teu mal. Ele diz: você está salva. A tua fé te salvou. O teu mal não era a enfermidade dos 12 anos. O teu mal eram os teus pecados.
te trouxeram até mim proporcionaram pecado, proporcionaram perdão de Deus aos teus pecados. Os problemas que você enfrentou que te trouxeram a mim te mostraram mais do que uma enfermidade física. Mostraram aquela mulher, provavelmente, uma vida que ela tinha antes da enfermidade dos 12 anos. Quem aquela mulher era verdadeiramente. Todo o seu histórico, toda a sua ficha corrida. O maior problema daquela mulher não era a hemorragia. O maior problema daquela mulher provavelmente estava no seu coração. Provavelmente tudo aquilo que aquela mulher passou serviu para que Deus lapidasse aquela mulher. Tudo aquilo que aconteceu impulsionou aquela mulher para o Senhor. Quantas coisas belas no texto. Quantas coisas maravilhosas no texto. Tantas coisas belas em cada texto deste livro santo. Quantas coisas. Quantas coisas. Quantas coisas. Eu queria fazer algumas pontuações para a gente poder caminhar para o final. O que acontece conosco, olhando o que aconteceu para essa mulher, o que acontece conosco quando nós somos impulsionados pela graça? A primeira coisa que acontece é que nós somos marcados no meio da multidão. E o que isso significa? Significa que nós somos impulsionados para o centro do amor de Deus, para o livramento de Deus, independente das circunstâncias. A humanidade, ela somatiza um número grande de habitantes na face da Terra. Muitos deles estão sofrendo com seus próprios pecados. Muitos deles estão mergulhados nos seus pecados. Muitos deles estão sofrendo pelos seus pecados. Nós fomos impulsionados pela graça a sermos amados por Deus no meio dos nossos maiores traumas. Talvez você que está ouvindo essa pregação nessa noite vai analisar a sua vida e você vai notar que em algum momento, vivendo um trauma terrível na sua vida, sangrando por dentro, estando cercado às vezes de muitas pessoas, talvez até mesmo dentro da igreja, mas sangrando. Mas eu quero dizer que enquanto você se sentia sozinho, Deus estava olhando para cada um de nós, Deus estava olhando para você. Nós somos impulsionados para o centro do amor de Deus, para entendermos que algumas coisas nos aconteceram, ou até nos acontecem, para que o nome de Deus venha a ser glorificado em nós. O que essa mulher passou a ser depois de terem se encontrado com Jesus, o texto não diz. Mas a gente imagina o que deve ter acontecido. O que aconteceu na sua vida depois de você ter sido impulsionado pela graça até Jesus? Provavelmente você passou a ser uma pessoa extremamente grata a Deus. Provavelmente você passou a ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus. O que aconteceu com a sua vida? Provavelmente você se tornou alguém que tem um senso de oração grandioso. Provavelmente você é alguém que parece sobre as coisas eternas de Deus às pessoas. Impulsionados pela graça. Eu sei que é difícil dizer isso, mas provavelmente essa mulher deve ter dito: todos os problemas que eu passei me impulsionaram para o centro do amor de Deus. Provavelmente ela deve ter dito: Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço,
por cada uma das dificuldades traumáticas que eu enfrentei. Foram as dificuldades traumáticas que impulsionaram aquela mulher para o centro da vontade de Deus, para o centro do amor de Deus, para o centro da misericórdia de Deus. Aquela mulher passou por aquilo tudo porque era necessário. Ela passou por aquilo tudo porque enquanto ela passava por aquilo tudo, Deus a direcionava para um momento de grande mudança em sua vida. Por isso ela agradece. Por isso provavelmente ela pensa consigo mesma, se eu não tivesse passado por todos esses problemas, eu não teria chegado a Jesus da maneira como cheguei. Quebrada, humilhada, dependente, carente, esvaziada, para ser tratada, para ser curada, para compreender o quanto Deus me ama, para compreender que Ele estava me direcionando os passos para que eu viesse a ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Cada pancada que eu tomava era Deus esculpindo em mim a sua obra-prima. Quantas coisas para a gente pensar. Quando nós somos impulsionados pela graça de Deus, nós passamos a ter outras perspectivas, não é isso? Quais são as perspectivas? Uma vez impulsionados pela graça de Deus, uma vez chegando até Jesus, tendo uma experiência profunda com Jesus, tendo um relacionamento com Jesus, sendo tratados por Jesus, sendo transformados por Jesus, o que nos acontece então? As nossas perspectivas são mudadas. E a gente passa a pensar da seguinte forma: quando se esgotam os recursos da terra, nós podemos contar com os recursos dos céus. Jesus é o maior recurso dos céus enviado a nós. Ele nos abraça nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nas nossas dores. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que, uma só palavra, traz refrigério a todo o nosso ser. Jesus é aquele que, no meio da nossa solidão, Ele é o Deus Emanuel. No meio das nossas crises psicológicas, emocionais, Ele é aquele que cuida dos nossos traumas, Ele é o nosso psicólogo. Quando nós não podemos mais contar com os recursos da terra, nós já podemos contar com os recursos dos céus. É por isso que um crente não tem medo da morte. Ele sabe que se ele ficar enfermo, se ele passar por perigos de morte, ele sabe do seguinte: eu vou lutar enquanto forças eu tiver para viver. Mas se a morte me chamar, eu posso contar com os recursos dos céus. Porque eu sei que quando a vida se acabar aqui para mim, os recursos dos céus me farão viver junto do meu Senhor e do meu Salvador. Não há medo da morte. Não há medo da enfermidade. Quando os recursos da terra se esgotam, nós podemos contar com os recursos dos céus. É por isso que quando nós passamos pelo momento do desemprego, quando nós passamos por momentos como o momento do luto, de perdas na família, é por isso que quando nós passamos por momentos onde pessoas nos ofendem, nos magoam, até nos traem, quando nós nos sentimos profundamente decepcionados, abandonados, jogados na sarjeta, no meio das nossas lágrimas, o que nós fazemos? Nós dizemos: todos me deixaram, todos me
Mas o Senhor, por favor, não me deixe. E nós sentimos o acolhimento do Senhor conosco. Quando os recursos da terra se acabam, nós podemos contar com os recursos dos céus. Jesus está sempre conosco. Quando nós somos impulsionados pela graça até Jesus, nós entendemos que Ele está o tempo todo conosco. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós estamos aqui falando sobre encontros marcantes de Jesus. Eu não sei como está a sua alma nesse momento por causa de alguma coisa. Talvez nós estejamos apreensivos nesses dias por causa da pandemia do coronavírus. Nós estamos sendo atingidos de alguma forma, não é? Nós estamos sendo atingidos financeiramente. Nós estamos sendo atingidos psicologicamente. Nós estamos sendo atingidos até no nosso direito de liberdade, pois nós temos que ficar reclusos. Talvez alguns estejam até começando a pensar humanamente: Senhor, não há trabalho. Senhor, eu posso perder o meu emprego. Senhor, a minha despensa está começando a ficar vazia. Senhor, o que eu vou fazer? Eu já gritei, eu já chorei, eu já procurei ajuda em outras pessoas, mas eu não alcancei. Eu quero dizer uma coisa para você, fique tranquilo, é hora de você contar com os recursos dos céus. Quando somos impulsionados pela graça, nós aprendemos a ter fé em Jesus. Tenhamos fé em Jesus. Para a gente poder caminhar para o final. Quando nós somos impulsionados pela graça, nós aprendemos a adorar a Jesus. Não pelo que Ele nos fez, não pelo que Ele nos faz, mas pelo que Ele é. Essa mulher se prostra diante de Jesus não por Ele ter curado, não por Jesus tê-la curado daquela enfermidade, mas ela se prostra diante de Jesus por entender quem Jesus é. O Deus encarnado estava diante dela. O Deus encarnado está aqui diante de nós enquanto estamos essa palavra nessa noite. Ele está conosco. Ele está conosco aqui e é por isso que nós estamos aqui pregando a sua palavra. É por isso que nós estamos o cultuando aqui nesse momento. Eu quero te convidar para fazer uma coisa. Ao final desta mensagem, dobre os seus joelhos, ore, adore, se prostre, chore um pouco. Algumas situações acontecem em nossas vidas para a gente poder olhar para Jesus e para que a gente possa recuperar nossa sensibilidade espiritual, não é? Às vezes estamos tão secos espiritualmente, secos e duros como postes. E algumas coisas acontecem para que a gente venha ser quebrantado na nossa alma. A mensagem de Jesus para aquela mulher, para a gente encerrar, quando nós somos impulsionados pela graça, quando nós somos impulsionados até Jesus, nós recebemos o consolo total de Jesus e o nosso coração se enche das convicções que saem da boca de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Ele diz para aquela mulher assim: filha, a tua fé te salvou, você está selada para o dia da redenção. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Consolo. Talvez a gente esteja com o nosso coração tanto que desesperado por causa de muitas coisas que estão nos acontecendo ultimamente, que estão assolando a gente individualmente, assolando o nosso país. A palavra de Jesus para conosco é o seguinte: tenham fé. A mesma fé que salvou vocês vai fazer nesse exato momento com que vocês vejam mais uma vez, que vocês entendam mais uma vez a essência da palavra salvação. A salvação acontece o tempo todo, porque eu sou o Senhor de vocês e eu livro vocês
de todo o mal. Eu livro vocês dos pecados de vocês. Eu livro vocês da incredulidade de vocês. De todas as pestes que vocês enfrentam. Eu sou o Senhor. Confiem em mim. Acalmem-se. Sigam as suas vidas crendo em mim. Acalmem os corações de vocês, impulsionados pela graça. Uma vez impulsionados pela graça, uma vez impulsionados até Jesus, os nossos corações se acalmam pelo seguinte: Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre as tempestades. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele é aquele que abre a porta ao final desta vida para a eternidade. As nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor. Que possamos refletir sobre isso nessa noite. Projeto Fome e Sede, segundo capítulo dos encontros marcantes com Jesus, vai terminando por aqui. Que nós possamos agradecer a Deus pela pregação da sua palavra mais uma vez, ok? Que você mostre essa pregação para alguém. Que você curta essa pregação lá lá no YouTube, no nosso canal. Que você marque pessoas para que elas ouçam essa pregação aqui. E que essa pregação traga calma, refrigério, segurança, dependência, transformação. E que esta pregação, como os acontecimentos da vida, impulsionem outras pessoas a Jesus, como nós também fomos impulsionados. Amém? Vamos orar? Deus eterno, nós te agradecemos. Como o Senhor é bondoso para conosco. O Senhor que nos curou, como curou esta mulher. O Senhor que nos livrou, como livrou esta mulher. O Senhor que, pela iluminação do teu Espírito, foi reconhecido por nós como aquele que é Senhor e Salvador. Nós queremos continuar te glorificando e te honrando. Deus eterno, Pai querido, que nessa noite nós possamos ser instrumentos para que outras pessoas sejam impulsionadas pela graça a Jesus Cristo. Que possamos explicar os acontecimentos nas vidas das pessoas, para que elas entendam que muita coisa que está acontecendo é para que elas sejam conduzidas a Cristo. Realiza, Senhor, coisas grandiosas através do teu povo, através desse canal, através das redes sociais, onde temos pregado a tua palavra. Nós te oramos, assim nós te agradecemos. Te agradecemos porque fomos impulsionados pela tua graça a Jesus Cristo. Porque fomos levados e conduzidos para o centro do teu amor e da tua misericórdia. Te agradecemos porque não contamos mais com os recursos da terra, mas contamos, acima de tudo, com os recursos dos céus. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. E assim nós terminamos a mensagem dessa noite. Em um só coração. E é no nome de Jesus que nós assim oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Nós nos vemos no próximo capítulo, no próximo encontro marcante de Jesus. Quem será que Jesus terá um encontro marcante? Com quem será? Amanhã às 20 horas nós vamos saber. Na próxima mensagem nós vamos saber. Ok? Assista esta mensagem e fique curioso para ouvir também a próxima mensagem dos encontros marcantes de Jesus. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até amanhã.